vocês? Eu tô aqui hoje pra falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, já que eu tô nessa vibe aí de abordar também assuntos polêmicos do dia a dia, óbvio, mas uns assuntos um pouquinho mais tabus, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como outros tipos de vídeo desse estilo me ajudaram. Então o assunto de hoje é sobre anticoncepcional. Eu parei de tomar o anticoncepcional e nesse vídeo eu vou explicar o porquê, toda a minha história com o anticoncepcional que eu tomava, as mudanças que eu tô vendo no meu corpo, as mudanças que eu tinha antes e as mudanças que eu tô vendo agora. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha história com o anticoncepcional, é só continuar assistindo o vídeo. What you waiting for? Bom, gente, eu comecei a tomar o anticoncepcional muito nova, porque a minha menstruação vinha 20 dias, às vezes 25 dias, e eu cheguei a ficar com anemia profunda por conta dessa menstruação que vinha loucamente. E além dela vir por um período muito extenso, ela vinha numa quantidade absurda, de eu passar vergonha e manchar a calça no colégio, mesmo usando absorvente noturno. Então, assim, era muito constrangedor e eu muito nova, devia ter uns 13 anos, mais ou menos, quando essas coisas começaram a acontecer. Eu fiquei menstruada cedo, mas agora eu não lembro exatamente se foi com 10 ou 11 anos, não lembro exatamente, mas foi cedo. E aí, por volta de uns 12, 13 anos, começou a me dar essa loucura aí dessa menstruação mega desregulada. Aí, obviamente, fui procurar uma ginecologista e tudo mais, e aí ela já me receitou o anticoncepcional. Primeiro porque eu tava já com anemia, então eu precisava parar de menstruar, porque menstruando eu ia perder sangue e eu não podia perder sangue naquele momento, então eu fiquei 6 meses tomando o anticoncepcional direto sem menstruar, tomando o anticoncepcional Adolez, que eu acho que é o anticoncepcional que a maioria das meninas começam tomando. E aí eu tomei durante 6 meses, sem menstruar, recuperei a minha anemia, tomando ferritina, vitamina C, outras coisas mais, e controlando direitinho com os exames, fazendo exame mensalmente para controlar. E aí durante esses 6 meses eu consegui meio que regular, e essa anemia, essas taxas minhas estavam muito baixas, eu não conseguia levantar da cama, eu faltava aula porque eu não tinha forças. Minha mãe achava no começo que era preguiça, que eu tava de onda, que eu não queria ir pra aula, que eu queria faltar aula, mas eu realmente, a sensação que eu tinha era não ter forças de levantar. Então assim, eu ficava o dia inteiro deitada no sofá ou deitada na cama e eu não conseguia levantar, fazer nada. Então assim, quando você tiver mais ou menos com esses sintomas, tudo mais, muito cansaço, só sono, sonolência, tudo mais, pode ser um sintoma de anemia, então é bom você procurar e manter os exames em dia pra ver o que é. Enfim. Aí, depois que eu tomei esses 6 meses, eu parei de tomar. E aí minha menstruação voltou louca, tudo de novo. Ou seja, não adiantou meio que de nada. Então eu fiquei mais 6 meses sem menstruar, tomando anticoncepcional. E aí sim, depois disso, regulou a minha menstruação. E aí eu parei de tomar anticoncepcional. Aí quando eu fui realmente ter a minha vida sexual ativa, tudo mais, que eu tava namorando sério, nem foi com um namorado que eu perdi a virgindade, que eu já contei pra vocês, que já gravei um vídeo sobre isso, então vou deixar linkado aqui, tá nos cards, também vou deixar o link aqui no box de informações. Mas um outro namoro que foi bem mais sério e tudo mais, que vocês até acompanharam, conheceram, eu comecei a tomar regularmente o anticoncepcional de novo, voltei a tomar o Adolez. E o que eu senti foi muita celulite, assim, porque a minha tendência de corpo, de nova, eu sempre tive corpo. Então eu sempre tive peito, eu sempre tive bunda, ou seja, eu desenvolvi corpo cedo. Mas eu tinha um corpo lisinho, eu não tinha celulite, não é questão de engordar ou emagrecer, porque eu nunca fui muito magra, eu sempre fiquei nesse efeito sanfona, mas nunca cheguei a ficar muito magra. Então assim, não era questão de eu estar magra ou não, até porque eu sempre tive corpo, sempre tive perna, sempre tive bunda, peito e tudo mais. Mas eu não tinha celulite, e aí quando eu comecei a tomar anticoncepcional, começou a me dar celulite, comecei a reter muito líquido, sabe? Mas enfim, continuei tomando aí, tipo, pra sempre e tudo mais. Até que eu resolvi pesquisar muito sobre isso, vi muita gente falando e comecei a realmente ficar um pouco mais curiosa em questão de saúde. Obviamente eu não vou poder dar relatos específicos, científicos, né, nada disso, porque
Eu não sou profissional da área, não entendo, eu só vou falar dos meus relatos, o que aconteceu comigo, no meu corpo, o que eu achei melhor pra mim. Então eu resolvi parar com o anticoncepcional. Eu entrei no processo de emagrecimento, eu queria ganhar massa magra, eu queria emagrecer, ainda quero, e comecei a ver que anticoncepcional era muito prejudicial sim para quem quer qualquer um desses objetivos. Primeiro, porque ou pra gente emagrecer ou pra gente ganhar massa, ou seja, ou para o nosso metabolismo ficar acelerado, ou para a gente ganhar massa magra, a gente precisa ter uma boa taxa de testosterona. E a gente tomando anticoncepcional, a nossa taxa de testosterona, esses hormônios que são importantíssimos, que as mulheres em si já têm uma quantidade muito baixa, a gente tomando anticoncepcional elas vão quase nulas. Então, até bem importante deixar claro aqui que é bem legal você pedir esse tipo de exame para o seu médico, para você ver as suas taxas hormonais, e não só como está sua glicose, como está seu colesterol, mas você ver como estão as suas taxas hormonais, que os hormônios eles são muito importantes e muito mais até importantes do que muita coisa que a gente fica preocupado. Então, o motivo principal, mesmo que banal, foi esse, porque eu queria um emagrecimento de melhor resultado, eu queria ganhar massa um pouco mais rápido, então eu decidi parar por esse motivo. O que eu fui notando quando eu fui parando de tomar? No momento eu não senti absolutamente nada, assim, foi passando uma semana e tudo mais, agora deve ter mais ou menos uns 2 meses e pouquinho que eu parei, tá? Então assim, ainda é bem recente. Mas eu não fui sentindo nada, foi seguindo minha vida normal, eu só ficava com aquele medinho porque eu não sabia quando que poderia vir a minha menstruação, né? Porque quando a gente para meio que desregula e, enfim, eu já estava tomando há bastante tempo, eu não sabia quando que poderia vir a minha menstruação. Enfim, veio a minha menstruação, eu senti uma irritabilidade que eu realmente não sentia há bastante tempo. Eu pedi uma pessoa que não tem TPM, apesar de vocês acharem um pouco estranho, eu não sinto muitos sintomas de TPM. Eu não fico muito estressada, eu não fico com muita vontade de comer doce, enfim, eu não fico muito emotiva, eu não tenho muito esses sintomas. Mas eu senti muito antes da menstruação, quando eu parei de tomar. Eu já sabia que eu ia ficar menstruada, porque o meu peito, eu sentia muita sensibilidade no mamilo, assim, de chegar a doer, de encostar em roupa e doer. Eu fiquei até preocupada, falei, gente, o que é isso aqui? Tá muito doido, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Irritabilidade mesmo, assim, de dar fora nos outros de graça, sabe? De tudo me irritar, de tudo eu ficar... Sabe quando você se nota, assim, bufão, tipo, ai, que saco, tal. Eu tava me encontrando desse jeito, muito irritada, muito facilmente por nada, sabe? E aí eu fui notando que esses eram sintomas que eu iria ficar menstruada. E aí passou-se uns 4 ou 5 dias, veio a minha menstruação. E a princípio veio pouco, assim, e eu achei até um pouco estranho, porque eu sempre fui ter um fluxo bem intenso. E aí no segundo dia, gente, foi o terror da humanidade, sério. Veio uma coisa de louco, que sério, parecia que eu tava tendo uma hemorragia, manchei roupa na rua, nossa, muita coisa. Veio muita coisa e eu fiquei até preocupada. Falei, gente, vai voltar a vir aquele ciclo de novo, muito longo e muita quantidade, vou ficar com anemia e tudo mais. E já bate toda aquela preocupação, porque eu já passei por isso, eu sei o drama que foi, a dificuldade que foi, eu quase fui internada na época, então foi uma coisa bem séria, assim, e até um alerta aí pra galera, ou até pras mães das meninas que me assistem, que quando acontecer isso tem que procurar logo um médico. Se sua filha tem um fluxo muito intenso, procura logo um médico, porque se você prolongar isso, ao meu ponto chegou numa anemia profunda, e deu chegar no médico e ele falar, olha, se você demora mais um dia pra vir aqui, eu teria que te internar. Então assim, é uma coisa bem séria assim, então o importante é você procurar logo um médico pra regular tudo isso. É bem comum na adolescência, principalmente meninas que ficam menstruadas muito novas, do fluxo vir bem intenso. Então é bem comum, não se espante, não acho que é uma coisa anormal, mas só procura um auxílio aí pra você não ficar perdido nessa. E aí eu fiquei bem chocada, do tipo, caraca, será que vai acontecer isso de novo? Aí acabou que no terceiro dia diminuiu, fiquei, no quarto dia já foi parando, no quinto dia já não veio mais nada, ou seja, eu fiquei 5 dias menstruada. No segundo dia veio uma coisa muito louca, intensa, de louco mesmo. Mas vamos ver aí na próxima vez como que vai vir o meu fluxo. Eu espero que fique no máximo aí entre 5 e 7 dias.
numa quantidade regular, para não acontecer esses desastres de manchar a calça no meio da rua, que são uma vergonha, as mulheres têm dessa, entendeu? Homem nasceu abençoado nessa vida, mas enfim. E uma coisa que eu notei muito, é que eu sempre tive, na verdade sempre tive não, eu tinha muito uma alergiazinha aqui nessa região da testa, e eu comentava até isso muito nos vídeos, no meu Snap, no meu Instagram, porque isso sempre foi uma coisa que me incomodava muito, porque fica ali no meio do seu rosto e fica como se você tivesse espinha, sabe? E me incomodava muito e tudo mais, até que eu voltando a tomar um anticoncepcional, simplesmente parou, minha pele ficou de bebê, lisinha, maravilhosa, perfeita. E aí agora, as benditas, agora que eu parei de tomar o anticoncepcional, voltou essa minha alergia aqui e também algumas espinhas aqui na região do queixo. A minha pele tá extremamente oleosa, extremamente. O meu cabelo, gente, eu lavei meu cabelo agora, eu juro, deve ter 1h30 mais ou menos que eu lavei meu cabelo. O meu cabelo já tá oleoso, o meu cabelo tá um óleo. Assim, eu já vi relatos de algumas meninas falando que no começo isso é normal, que aos poucos o seu corpo vai se regulando, né? Porque na verdade você estava ganhando uma injeção de muitos hormônios e aí você parou com isso, você não tá colocando mais hormônios no seu corpo. Até o corpo regular e tudo mais, ficar tudo certinho leva um tempo. Então no início acontecem essas mudanças mesmo, o negócio é a gente ter paciência, ver como vai ser daqui pra frente. Eu tô muito satisfeita, não pretendo voltar a tomar nem agora, nem tão cedo, e nem sei se volto algum dia a tomar, porque, juro, sério, se vocês pararem pra pesquisar um pouquinho, mas só um pouquinho, e colocar na ponta do lápis e ver os prós e os contras do anticoncepcional, vocês vão ver que, gente, não vale a pena. É óbvio, eu acho que tem alguns casos que sim, deve valer a pena e tudo mais, mas no geral, gente, se você é uma pessoa comum, saudável, eu acho que não vale a pena. Realmente o anticoncepcional traz muito mais benefícios à saúde, então acredito que não vale a pena. Eu resolvi parar por isso. Espero que vocês tenham gostado do meu relato, de saber um pouquinho do que aconteceu comigo e o porquê de eu largar, de eu parar de tomar o anticoncepcional. Deixa aqui embaixo também o relato de vocês, o que vocês acham, se faz bem pra vocês, se faz mal, ou se você já teve algum caso na família, o que você sabe sobre isso, eu vou adorar saber. Se você não me conhece, eu sou Patrícia Sugino, seja muito bem-vindo ao meu canal, não deixa de se inscrever pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, e clicar em gostei.